Bem-vindos ao canal Contos para Sono Profundo. Este é o seu momento de pausa, de se desligar do dia e se entregar a uma noite calma e tranquila. Antes de começarmos a história de hoje, convido você a se acomodar da forma mais confortável possível. Se puder, feche os olhos suavemente, respire fundo, inspirando lentamente pelo nariz e soltando o ar devagar pela boca. A cada respiração, permita que seu corpo se torne mais leve. Imagine que, a cada expiração, você libera qualquer tensão acumulada nos ombros, no pescoço, nas pernas. Tudo aquilo que não precisa ser levado para o seu sono vai se desfazendo, como areia levada pelo vento. Agora traga a sua atenção para o presente. Sinta o peso agradável do corpo sobre a cama ou a poltrona. Sinta o ar entrando e saindo, num ritmo tranquilo e constante. Você não precisa fazer mais nada, apenas ouvir e relaxar. Deixe que minha voz guie seus pensamentos. Deixe que a imaginação conduza você por um cenário de calma, beleza e encantamento. E assim, lentamente, a história de hoje começa. Era início de primavera em Paris. O Louvre estava fechado ao público e o silêncio preenchia cada galeria. A luz suave da manhã atravessava as altas janelas, criando reflexos dourados sobre o mármore dos corredores. Sem turistas, sem passos apressados, sem vozes em diferentes idiomas, apenas o eco discreto da cidade lá fora. Na sala onde repousava uma das obras mais conhecidas do mundo, algo inesperado acontecia. O quadro da Mona Lisa parecia pulsar, como se a moldura guardasse um segredo antigo, pronto para ser revelado. E então, num instante silencioso, a figura ganhou vida. A jovem mulher que por séculos vivera nas pinceladas de Leonardo da Vinci deu um passo adiante, atravessando a tela. Não era mais tinta sobre madeira, era carne, respiração e movimento. Seus cabelos castanhos escuros caíam em ondas sobre os ombros. Os olhos, grandes e expressivos, refletiam o tom avelã da pintura, mas agora brilhavam com a intensidade da vida real. As maçãs do rosto estavam levemente rosadas, e o sorriso, ainda enigmático, permanecia ali, um traço atemporal que a conectava à obra-prima. Mas havia algo novo: suas roupas. Não mais o vestido renascentista, e sim um suéter branco de gola alta, jeans azul escuro e tênis brancos. Uma versão discreta e contemporânea de si mesma, como se tivesse sido atualizada para se misturar ao mundo que aprendera a observar de longe. Lisa, como ela passaria a se chamar, olhou em volta, absorvendo o vazio do museu. Era estranho caminhar por um espaço que conhecia apenas do ponto de vista fixo de sua moldura. Agora, podia mover-se livremente entre as esculturas, os quadros vizinhos, as paredes imponentes que sempre estiveram ao alcance do olhar, mas nunca do toque. Passou lentamente por outras obras, reconhecendo figuras que, de certo modo, eram suas companheiras silenciosas há séculos. A Vitória de Samotrácia, altiva, parecia observá-la. As pinturas flamengas, sempre coloridas, pareciam sussurrar histórias antigas. Lisa sorria para todas, como quem se despede antes de embarcar em uma viagem. Seguindo pelos corredores vazios, ela alcançou a saída. O grande átrio do Louvre, geralmente lotado, estava deserto. Ela atravessou calmamente as portas e o vento fresco da manhã de Paris a envolveu. Lá fora, o contraste era imenso. O movimento da cidade começava a crescer. Carros passavam, ciclistas deslizavam pelas ruas, cafés abriam suas portas. O ar trazia uma mistura de aromas: flores recém-desbrochadas, pão quentinho vindo das padarias e a umidade leve do rio Sena. Lisa caminhava lentamente,
absorvendo cada detalhe. Reconhecia expressões, gestos e roupas que tantas vezes observara nos visitantes do museu. Durante séculos, ouviu conversas em línguas diferentes, risadas, explicações de guias, até mesmo suspiros diante de seu quadro. Foi assim que aprendeu sobre o mundo fora das paredes do Louvre, pelas histórias que os próprios turistas lhe traziam. Agora, finalmente, experimentava tudo por conta própria. Enquanto Paris despertava para mais um dia de primavera, Lisa dava os seus primeiros passos em liberdade. E seria essa caminhada que a levaria até uma pequena padaria, onde o seu destino estava prestes a se entrelaçar com o de outra pessoa. Lisa seguiu pelas ruas próximas ao Louvre, deixando-se guiar pelo próprio instinto. Os primeiros raios de sol filtravam-se entre as árvores recém-brotadas da primavera, e a cidade tinha aquele brilho úmido e dourado das manhãs parisienses. De repente, um homem surgiu apressado na calçada. Ele erguia o braço tentando chamar um táxi que já passava ocupado. A pressa em seu rosto contrastava com a calma com que Lisa caminhava. Ela observou curiosa a cena, fascinada pela energia de alguém correndo atrás de um carro, como se aquela pequena disputa matinal tivesse grande importância. Mais adiante, duas adolescentes atravessaram a rua com mochilas às costas e uniformes escolares. Riam de algo que apenas elas entendiam, compartilhando segredos em meio a passos ligeiros. Lisa as acompanhou com o olhar, lembrando-se de como tantos visitantes jovens do museu faziam fila diante de seu quadro, muitas vezes comentando entre si, sem perceber que ela, do outro lado da moldura, absorvia cada gesto. Logo depois, uma senhora elegante surgiu de um prédio próximo, conduzindo um pequeno cachorro de pelo claro. O animal caminhava animado, farejando o chão, parando de tempos em tempos como se quisesse saborear cada cheiro da rua. Lisa sorriu diante da cena. Era um tipo de companhia que ela nunca tivera. Um animal fiel que seguia seu dono sem nunca se cansar de explorar. A cada passo, a cidade parecia se revelar a ela como uma sequência de pequenas histórias. E foi nesse estado de encantamento que um aroma irresistível a alcançou. Um cheiro quente e reconfortante de pão recém-assado e manteiga derretida. O perfume a envolveu de tal forma que ela parou por um instante, fechando os olhos para sentir melhor. Seguindo o rastro do aroma, encontrou a origem, uma pequena padaria de fachada charmosa, com paredes em tom creme e detalhes em madeira escura. Na vitrine, cestas de croissants dourados se alinhavam, ao lado de baguetes longas e perfeitas. O vidro embaçado pelo calor do forno revelava um interior acolhedor, iluminado por luz suave e decorado com flores frescas em pequenos vasos. Era um convite irresistível. Sem hesitar, Lisa empurrou a porta de vidro, que soou com um discreto tilintar metálico. O ambiente a envolveu com calor e ainda mais aroma de café recém-passado. Ela deu alguns passos para dentro, absorvendo a cena com olhos maravilhados. Foi então que aconteceu. Antes que pudesse se posicionar direito, alguém esbarrou nela ao entrar apressado. O impacto quase a fez perder o equilíbrio, mas mãos firmes a seguraram pelos braços. Era um jovem alto, de cabelos castanhos escuros e olhos verdes intensos. Ele a manteve de pé e, um pouco sem graça, apressou-se em perguntar se ela estava bem. Lisa respondeu que sim, com um sorriso tímido. Era curioso. Pela primeira vez fora da pintura, ela interagia com alguém. Não apenas observava de longe, como fizera por séculos no Louvre, mas respondia com sua própria voz a uma pergunta feita diretamente a ela. A sensação era estranhamente emocionante. O rapaz, percebendo o quase acidente, fez um gesto de desculpa. Disse que havia entrado apressado demais e, para compensar, a convidou para um café.
Lisa aceitou, achando interessante a gentileza. Mal havia colocado os pés no mundo e já recebia um convite para partilhar de algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão humano. Eles caminharam até uma mesa próxima à janela, onde a luz da manhã entrava suave. O movimento da rua podia ser visto ali, mas o ambiente da padaria trazia uma sensação de acolhimento. Quando se acomodaram, o rapaz se apresentou com naturalidade. Seu nome era Gabriel. Perguntou se ela já conhecia aquela padaria e Lisa balançou a cabeça dizendo que não. Sorrindo, Gabriel sugeriu então o que havia de mais tradicional ali: um café fumegante acompanhado de um croissant dourado e crocante, recém-saído do forno. Lisa concordou e o pedido foi feito. Enquanto esperavam, a manhã de Paris seguia lá fora, mas para Lisa tudo parecia girar em torno daquele instante: o primeiro encontro, a primeira conversa, o primeiro café compartilhado fora da moldura. Enquanto aguardavam o pedido, Gabriel a observou por alguns instantes. Havia algo em seu rosto que lhe despertava uma sensação estranha, como se a já tivesse visto antes. Com um sorriso curioso, perguntou se por acaso eles já se conheciam. Disse que seu rosto parecia vagamente familiar, embora não conseguisse lembrar de onde. Lisa sentiu um breve aperto no peito. Por um instante, temeu que a verdade estivesse prestes a ser descoberta, mas logo encontrou uma saída. Com calma, respondeu que se chamava Lisa e que era apenas uma turista italiana passando alguns dias em Paris. Era sua primeira vez na cidade, acrescentou, e por isso seria impossível que já se encontrassem antes. Gabriel pareceu satisfeito com a explicação. A familiaridade, pensou, devia ser apenas uma coincidência. E assim a conversa seguiu leve, enquanto o aroma de café fresco começava a preencher a mesa. Pouco depois, o garçom chegou com o pedido. Uma bandeja simples, mas irresistível, 2 xícaras fumegantes de café preto e croissants ainda quentes, recém-saídos do forno. O aroma do café se espalhou pelo ar, intenso e reconfortante. Lisa aproximou a xícara dos lábios e inalou profundamente. Era diferente de tudo o que havia sentido antes. Quente e amargo, ao mesmo tempo envolvente. Quando tomou o primeiro gole, deixou que o líquido percorresse a garganta devagar, como se quisesse guardar na memória cada detalhe daquela experiência. Depois, pegou o croissant. A massa folhada desmanchava-se em camadas finíssimas, crocantes por fora, macias por dentro. Um leve toque amanteigado preenchia a boca a cada mordida. Lisa fechou os olhos por um instante, quase incrédula de que algo tão simples pudesse trazer tanta sensação. Era como se estivesse descobrindo o sabor do mundo pela primeira vez. Enquanto provava cada pedaço com calma, a conversa retomou o fio. Lisa comentou que era a primeira vez em Paris e que desejava aproveitar ao máximo os poucos dias que teria ali. Com naturalidade, pediu sugestões do que visitar. Gabriel pensou um pouco e disse que, para começar, seria bom conhecer o Jardim das Tulherias, um dos mais bonitos e históricos da cidade. Lisa se animou com a ideia, mas logo perguntou como poderia chegar até lá. Gabriel sorriu. Em vez de tentar explicar o caminho, ofereceu-se para acompanhá-la. Disse que estava com o dia livre e que seria um prazer mostrar-lhe a cidade. Lisa aceitou, sem hesitar. Achava fascinante não apenas a proposta, mas o simples fato de alguém se oferecer para guiá-la. Terminada a refeição, Gabriel pediu a conta e pagou os 2 cafés da manhã. Levantaram-se juntos, atravessaram o salão acolhedor da padaria e, no som discreto do tilintar da porta de vidro, voltaram para as ruas de Paris. A cidade, agora mais desperta,
os aguardava para o início de um dia inesquecível. Ao sair da padaria, Lisa sentiu de imediato o contraste entre o ambiente acolhedor do interior e o movimento cada vez mais vivo da rua. Paris, naquela manhã de primavera, parecia despertar com uma energia suave, quase poética. O ar trazia o frescor típico da estação, não mais o frio rigoroso do inverno, mas também não o calor pesado do verão. Havia um equilíbrio delicado, como se a própria cidade respirasse em compasso com a estação. Os galhos das árvores já exibiam pequenas folhas verdes, tímidas, que reluziam sob a luz clara do sol nascente. Aqui e ali, flores despontavam em jardineiras nas janelas, tingindo os edifícios de cores discretas e encantadoras. Lisa caminhava ao lado de Gabriel, absorvendo cada detalhe como se fosse a primeira vez que via um mundo, porque de fato era. Os sons da rua, tão diferentes do silêncio solene das galerias do museu, prendiam sua atenção. O barulho de um carro que passava devagar, o riso de duas estudantes com uniformes que atravessavam a calçada apressadas, e um jovem corredor que passava velozmente com fones de ouvido, o ritmo marcado pelo impacto dos tênis contra o chão. Logo adiante, um homem apressado desceu correndo as escadas de uma estação de metrô, segurando a pasta com dificuldade. Seu semblante denunciava o atraso, e a pressa com que desapareceu na entrada do subterrâneo fez Lisa sorrir discretamente, surpresa com a intensidade da vida fora das molduras. Poucos passos depois, foi envolvida por um aroma inesperado. Não o do pão recém-assado de antes, mas o perfume delicado de flores frescas. Virou-se na direção do cheiro e encontrou, na esquina, uma pequena floricultura. Baldes metálicos estavam dispostos na calçada, cheios de tulipas, narcisos e lilazes em cores vivas. O ar parecia mais leve diante daquela explosão de perfumes que se misturavam suavemente com o frescor da manhã. Lisa respirou fundo, deixando o aroma doce e natural preencher-lhe os sentidos. Enquanto caminhavam, Gabriel ia apontando lugares com naturalidade. Mostrava uma pequena praça à direita, mencionava um café famoso um pouco mais à frente, falava de ruas que guardavam histórias antigas. Lisa ouvia em silêncio, encantada não só com as palavras, mas com a forma como ele parecia conhecer cada canto como se fosse parte de si. A cada passo, ela percebia algo novo, o tilintar das bicicletas passando ao lado, os reflexos dourados do sol batendo nas janelas altas e o burburinho constante da cidade que despertava. Tudo era tão concreto, tão vivo, tão diferente do que ela conhecia apenas pelo reflexo dos visitantes que paravam diante de sua pintura no Louvre. Dentro de si, ela se surpreendia com a própria naturalidade. Sentia-se atualizada, como se o tempo em que observara a humanidade no museu a tivesse de alguma forma preparada para estar ali. Lembrava-se dos idiomas que ouvira, dos estilos de roupas que notara, dos gestos e expressões que estudara em silêncio por séculos. Agora tudo aquilo parecia encontrar sentido. Não era apenas observadora, mas parte da cena. Depois de alguns minutos de caminhada, Gabriel anunciou que estavam quase chegando ao Jardim das Tuileries. Lisa então ergueu o olhar adiante e viu, ao longe, uma entrada ladeada por árvores alinhadas, como se fosse um convite para atravessar uma porta aberta para outro mundo. Eles atravessaram a rua e, enfim, chegaram à entrada do Jardim das Tuileries. Logo nos primeiros passos, Lisa sentiu que estava entrando em um espaço diferente, quase suspenso no tempo. As árvores, dispostas em longas fileiras simétricas, formavam corredores verdes que se estendiam até perder de vista. Os galhos ainda carregavam a lembrança do inverno, mas já eram preenchidos por folhas novas, de um verde claro que refletia a luz suave da manhã. O vento leve trazia o perfume da grama úmida e das flores que começavam a despontar, misturado ao riso distante de crianças que brincavam mais adiante. Lisa diminuiu o passo, encantada.
A sensação era de atravessar um portal, do movimento apressado das ruas parisienses para a calma de um jardim que convidava à contemplação. As fontes centrais murmuravam em quedas d'água contínuas, e o som se misturava ao canto dos pássaros que faziam ninhos entre as copas. Cada detalhe parecia ter sido cuidadosamente pensado para oferecer harmonia. Gabriel, percebendo o fascínio no olhar dela, sorriu e começou a explicar. O Jardim das Tulherias foi criado no século XVI, como parte do palácio que existia aqui. Ao longo dos séculos foi sendo redesenhado e ampliado, até ganhar essa forma clássica que vemos hoje. Ele não é apenas um jardim, é também um testemunho da história de Paris. Lisa prestava atenção a cada palavra. A simetria do lugar, a ordem geométrica das alamedas e a amplitude dos espaços se revelavam ainda mais interessantes quando acompanhadas dessa narrativa. Gabriel prosseguiu, gesticulando levemente como quem fala de algo íntimo. Ele foi transformado pelo paisagista André Lenotre, o mesmo que projetou os Jardins de Versalhes. Essa clareza no desenho, essa sensação de equilíbrio, tudo vem dessa visão de que o jardim deve ser uma obra de arte viva. A cada explicação, Lisa sentia que o lugar se tornava mais rico, como se as palavras de Gabriel acrescentassem novas camadas à experiência. Então, quase em tom de confissão, ele acrescentou: "Eu estudo arquitetura. Talvez seja por isso que gosto tanto de contar essas histórias. Os jardins, as construções, cada detalhe urbano, tudo carrega uma narrativa escondida. E é isso que me fascina." Lisa o observou com atenção. Naquele instante, percebeu que a companhia de Gabriel seria muito mais do que apenas um guia pela cidade. Ele enxergava a beleza e a história nos lugares de uma forma que transformava cada espaço em algo vivo, e isso a encantava. Enquanto caminhavam mais fundo no jardim, Lisa se deixava envolver pelo ambiente. As esculturas dispostas ao longo das alamedas, algumas de mármore branco que reluziam sob o sol, os bancos de ferro pintados de verde onde pessoas liam calmamente seus jornais, e os lagos onde patos e cisnes deslizavam em círculos tranquilos, observados por crianças que corriam com barcos de brinquedo. Tudo parecia vibrar com um equilíbrio perfeito entre o movimento da vida e a serenidade da arte. E Lisa, que tantas vezes havia observado a humanidade apenas através do vidro do seu quadro, agora caminhava entre ela, livre, em plena primavera de Paris. Lisa e Gabriel seguiram caminhando entre as alamedas do jardim, deixando-se guiar pela geometria harmoniosa dos caminhos. Logo avistaram um dos pavilhões discretos, com sua fachada elegante e sólida, que parecia se integrar à paisagem como se tivesse sempre pertencido àquele espaço. Gabriel indicou com um gesto. Ali fica o Musée de l'Orangerie. Hoje é conhecido por abrigar as grandes obras de Monet, especialmente as ninféias. Mas a construção, no início, foi feita para guardar as laranjeiras reais durante o inverno. É curioso como Paris transforma seus espaços, sempre encontrando novos sentidos para eles. Lisa não entrou, mas deteve-se diante do prédio, admirando a harmonia entre a arquitetura clássica e o verde do jardim. A ideia de um lugar feito originalmente para proteger árvores e depois convertido em um templo para a arte despertava nela um fascínio silencioso. Era como se a própria cidade tivesse a habilidade de se reinventar. Mais adiante, Gabriel apontou para outro edifício, o Jeu de Paume. Hoje é dedicado a exposições de fotografia e arte contemporânea, explicou. Mas já foi salão de jogos, arsenal, até espaço político. Assim como o l'Orangerie, esse também mostra como a história de Paris é viva, sempre em transformação. Enquanto seguiam,
Lisa percebeu que o jardim não era apenas um espaço monumental. Era também um lugar vivido. No gramado, algumas famílias improvisavam piqueniques. Toalhas coloridas estavam estendidas. Cestos abertos revelavam baguetes, queijos e frutas. O som de conversas tranquilas se misturava às risadas de crianças que brincavam um pouco mais à frente, em áreas preparadas especialmente para elas. Lisa observou fascinada uma cena simples. Um grupo de pequenos correndo atrás de bolhas de sabão que flutuavam e se desfaziam ao vento. Era uma felicidade despretensiosa, e aquilo a tocava de um jeito novo, como se fosse um segredo da vida humana que só agora começava a descobrir. Gabriel, percebendo o encantamento dela, acrescentou que, além de tudo, este jardim oferece uma das mais bonitas perspectivas da cidade. De um lado, você pode ver o Louvre. Do outro, a esplanada que leva direto aos Champs-Élysées, com o Arco do Triunfo ao fundo. E ainda mais distante, o grande Arco de La Défense. É como se fosse um eixo que conecta diferentes épocas e estilos, tudo alinhado em uma mesma visão. Lisa ergueu os olhos e, ao seguir a direção indicada, compreendeu o que ele dizia. Era como olhar para a própria linha do tempo de Paris. O passado, o presente e o futuro dialogando em um único horizonte. Guardou essa imagem com cuidado dentro de si, como quem coleta algo precioso. Ali, no coração do Jardim das Tuileries, Lisa teve a sensação de estar em um lugar que não era apenas belo, mas também reunia a essência da cidade. História, arte, vida cotidiana e transformação. Sem que percebessem, o tempo dentro do Jardim das Tuileries havia escorrido como água silenciosa. A manhã avançara sem aviso, dissolvida entre passos tranquilos, histórias contadas por Gabriel e os olhares curiosos de Lisa, que descobria encantos em cada detalhe. O sol, agora mais alto, espalhava uma luz dourada que aquecia levemente o ar. Aos poucos, o frescor da manhã dava lugar a uma temperatura mais suave e as sombras das árvores indicavam que já era quase hora do almoço. Gabriel notou um movimento crescente no jardim. Famílias que se organizavam para sair, turistas que seguiam em direção a outros pontos da cidade. Virou-se para Lisa com um sorriso. Nem percebemos como o tempo passou. Acha que seria um bom momento para almoçarmos. Lisa concordou, surpresa ao perceber que realmente não havia notado a passagem das horas. O jardim a havia absorvido de tal maneira que o relógio parecia não existir. Sentia-se leve, como se estivesse vivendo um dia fora do tempo. Conheço um bistrô não muito longe daqui. É um lugar simples, mas acolhedor. Toalhas quadriculadas, comida caseira, exatamente o que se imagina quando se pensa em um almoço parisiense. Os olhos de Lisa brilharam diante da sugestão. A ideia de provar um verdadeiro almoço local lhe parecia irresistível, ainda mais acompanhada daquela atmosfera que mesclava descoberta e familiaridade. Pouco depois, já estavam atravessando algumas ruas até chegar ao pequeno bistrô indicado por Gabriel. De fachada discreta, com janelas de madeira pintadas em vermelho escuro e cortinas rendadas, o lugar parecia convidar quem passava a entrar. Na porta, um quadro negro anunciava um menu do dia em caligrafia caprichada e do interior escapava um aroma rico e reconfortante, mistura de vinho tinto, ervas e pão fresco. Assim que entraram, foram recebidos por um ambiente íntimo e acolhedor. As mesas cobertas por toalhas de algodão quadriculadas em vermelho e branco criavam uma sensação imediata de familiaridade. Garrafas de vinho alinhadas em prateleiras de madeira, quadros antigos nas paredes e o leve burburinho das conversas compunham uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. Sentaram-se junto a uma janela, de onde se podia observar discretamente a rua movimentada, como se o bistrô fosse um refúgio dentro da cidade. Logo receberam os cardápios, e Lisa, ainda pouco familiarizada com a culinária francesa, ergueu os olhos para Gabriel,
pedindo ajuda com um sorriso. Ele, com entusiasmo, começou a sugerir. Para começar, a sopa de cebola gratinada. É clássica, quente, aromática, coberta por queijo derretido e pão crocante, perfeita para abrir o apetite. Depois, o bœuf bourguignon, carne cozida lentamente em vinho tinto, com cenouras, cebolas e cogumelos. E para terminar, a sobremesa que nunca falha, a tarte tatin, uma torta de maçã caramelizada, servida ainda morna, com creme fresco ou sorvete de baunilha. Lisa ouvia a descrição quase como quem escuta poesia. Cada prato parecia mais do que comida. Era uma história, uma tradução em sabores. Confiando inteiramente em Gabriel, concordou com a sugestão. O garçom anotou o pedido e se afastou, deixando-os em um silêncio confortável. Do lado de fora, a vida parisiense seguia o seu ritmo. Dentro do bistrô, porém, Lisa sentia-se em um mundo próprio, prestes a descobrir novos sabores e sensações que se juntariam à sua coleção secreta de experiências daquele dia. O garçom retornou pouco depois com a entrada. Trazia nas mãos 2 tigelas de porcelana fumegantes, cada uma sobre um prato fundo, acompanhada de uma colher pesada de metal. Depositou-as delicadamente na mesa, e o aroma espalhou-se de imediato. Era a soupe à l'oignon. Lisa inclinou-se curiosa, deixando o calor da sopa aquecer-lhe o rosto. O cheiro era intenso e reconfortante. A doçura caramelizada da cebola misturava-se ao toque profundo do caldo, enriquecido por vinho e ervas. No topo, uma camada dourada de queijo gratinado cobria pedaços de pão embebidos, derretendo lentamente. Ao levar a primeira colherada à boca, Lisa sentiu a crocância inicial do pão tostado ceder ao caldo encorpado, liberando uma mistura irresistível de sabores. Era quente, denso, e parecia abraçá-la por dentro. Fechou os olhos por um instante, deixando que a experiência se prolongasse. Era como se estivesse provando, não apenas uma sopa, mas um pedaço da alma da cidade. Gabriel observava com um sorriso discreto, satisfeito por ver sua sugestão tão bem recebida. Pouco depois, veio o prato principal. O garçom trouxe uma travessa fumegante, de onde o aroma de vinho tinto e especiarias se espalhou pela mesa como uma promessa irresistível. Serviu cuidadosamente cada um, pedaços de carne macia mergulhados em um molho espesso, acompanhados por cenouras, cogumelos e pequenas cebolas, tudo cozido lentamente até alcançar a perfeição. Ao lado, um purê aveludado, de textura leve e sabor delicado, aguardava para equilibrar a intensidade do ensopado. Lisa cortou um pedaço da carne com o garfo, surpresa ao perceber que não havia resistência, desmanchava-se com facilidade. Ao provar, sentiu uma explosão de sabores profundos. O vinho, as ervas, a suculência da carne, que parecia ter absorvido cada detalhe do cozimento. Era um prato robusto, mas ao mesmo tempo delicado, e cada garfada trazia uma sensação de conforto, como se fosse algo feito para nutrir corpo e espírito. Entre uma garfada e outra, Lisa erguia os olhos para a janela, contemplando a rua, quase incrédula de estar vivendo aquela experiência. Tudo parecia tão simples e, ao mesmo tempo, extraordinário. Por fim, chegou a sobremesa. O garçom trouxe 2 pratos pequenos, cada um com uma fatia de tarte tatin. A massa caramelizada brilhava sob a luz suave, com fatias de maçã douradas, que exalavam um perfume doce e convidativo. Ao lado, uma pequena porção de creme fresco completava a apresentação. Lisa cortou um pedaço e levou-o à boca, primeiro a textura macia da maçã, impregnada pelo caramelo que estalava levemente nos lábios. Depois, a leveza da massa amanteigada, que se desfazia em contraste com a doçura intensa da fruta.
O creme fresco adicionava suavidade, equilibrando tudo com uma nota delicada. Ela sorriu com um genuíno encantamento. Era como provar a alegria de um dia de primavera em forma de sobremesa. Leve, doce, simples e inesquecível. O almoço avançou em um ritmo tranquilo, sem pressa. Entre um prato e outro, Lisa descobria que não era apenas a comida que a impressionava, mas a atmosfera completa. O burburinho discreto das conversas ao redor, o tilintar ocasional dos talheres, a presença serena de Gabriel, que a fazia se sentir segura e bem-vinda. Quando terminaram, Lisa tinha a sensação de que o almoço havia sido muito mais que uma refeição. Era um mergulho em novas sensações, uma experiência que ficaria gravada como parte essencial de sua breve estadia no mundo fora do quadro. Depois de um almoço tão saboroso, Lisa e Gabriel saíram do bistrô em um ritmo lento, como quem deseja prolongar cada instante. A tarde começava a se desenhar sobre Paris com uma luz suave que se infiltrava pelas ruas estreitas e fazia os paralelepípedos brilharem levemente. O ar tinha um frescor agradável, típico da primavera, misturado ao aroma de flores que vinham de varandas floridas e pequenas barracas de rua. Enquanto caminhavam, Gabriel sugeriu uma parada especial. Há um lugar que eu adoro visitar quando quero me perder em histórias e silêncios. Uma livraria antiga, de fachada simples, mas de alma grandiosa. Lisa sorriu, animada com a ideia. Livros, afinal, eram companheiros de muitas pessoas que passavam pelo Louvre, e de tanto ouvir seus comentários ao longo dos anos, ela própria aprendera a apreciar o encanto das histórias, mesmo sem nunca ter segurado um volume em suas mãos. Poucos minutos depois, chegaram diante de uma fachada peculiar, coberta por placas de madeira pintadas de verde escuro. Na vitrine, pilhas de livros se amontoavam de maneira quase caótica, ao lado de cartazes antigos e pequenos recados escritos à mão. Acima da porta, letras douradas um pouco gastas revelavam o nome do lugar: Shakespeare & Company. Ao entrar, Lisa foi tomada por uma sensação completamente nova. O ambiente era acolhedor e repleto de um aroma inconfundível, o cheiro de papel envelhecido misturado à madeira dos móveis antigos e a uma leve fragrância de poeira que, longe de incomodar, parecia acrescentar caráter ao espaço. As prateleiras eram altas, quase até o teto, repletas de livros de todos os tamanhos e cores. Havia escadas de madeira encostadas nas estantes, prontas para ajudar leitores mais ousados a alcançar volumes esquecidos no alto. Cada canto parecia contar uma história silenciosa. Algumas mesas exibiam pilhas de livros novos, enquanto outras guardavam tesouros usados, com capas gastas e dedicatórias escritas à mão, testemunhos de vidas passadas. Um piano antigo repousava em um canto e um gato sonolento dormia sobre uma pilha de romances, indiferente ao movimento suave dos visitantes. Lisa percorreu os corredores devagar, os dedos deslizando sobre as lombadas, sentindo a textura de cada capa, admirando os títulos, muitos em línguas que ela não dominava completamente, mas que ainda assim a fascinavam. Para ela, tudo aquilo era novidade. Era como se tivesse entrado em um mundo paralelo, onde o tempo se dobrava e cada livro fosse uma porta para outra realidade. Gabriel a observava com carinho, sorrindo ao perceber o quanto ela parecia encantada. Foi então que, em uma prateleira mais afastada, ele encontrou algo especial. Um livro de fotografias em preto e branco, retratando cenas de Paris sob o olhar sensível de um fotógrafo local. As páginas revelavam a cidade em diferentes ângulos: ruas, monumentos, cafés, jardins, capturando não apenas a imagem, mas a alma parisiense. Ele chamou Lisa, e ao abrir o livro em suas mãos,
mostrou algumas das imagens. Lisa ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada fotografia. As ruas que acabaram de percorrer estavam ali, transformadas em arte. Era como se naquele instante a cidade se revelasse para ela em uma dimensão ainda mais profunda. Com um gesto espontâneo, Gabriel decidiu comprar o livro. Disse que seria uma lembrança de sua breve estadia em Paris. Lisa ficou visivelmente tocada, os olhos brilhando de emoção. Segurou o presente com delicadeza, quase com reverência, como se fosse algo muito mais precioso do que um simples livro. E, de fato, para ela era o símbolo de um dia vivido fora do quadro. Um dia de descobertas e humanidade. Deixando a livraria para trás, Lisa e Gabriel voltaram a caminhar pelas ruas de Paris. O céu estava levemente nublado, mas a luz suave da tarde criava um contraste delicado com as fachadas antigas dos prédios. O livro de fotografias, bem guardado entre os braços de Lisa, parecia aquecer seu coração. A cada passo, ela olhava ao redor com renovada curiosidade, como se a cidade tivesse ganhado novas cores desde que viu suas imagens retratadas nas páginas. Logo, chegaram às margens do rio Sena. A visão foi de tirar o fôlego. A água corria calma, refletindo os tons claros do céu e os contornos das pontes históricas que ligavam as duas margens da cidade. O som das ondas suaves batendo contra as pedras misturava-se ao eco distante de risadas, passos apressados e a música que vinha de algum artista de rua tocando acordeão. Lisa parou por um instante, quase sem acreditar no cenário diante de si. Era um daqueles lugares que tantas vezes ouvira os visitantes do Louvre mencionar com encanto. Agora, enfim, podia ver com seus próprios olhos. As margens estavam vivas, casais caminhavam de mãos dadas, grupos de amigos se reuniam para conversar sentados nos bancos, e alguns parisienses solitários liam livros enquanto deixavam o tempo correr devagar. Gabriel a conduziu até um ponto mais tranquilo, onde havia uma fileira de bancos de madeira com vista privilegiada para a água. Sentaram-se lado a lado. Lisa fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Sentiu o aroma úmido do rio, o frescor da brisa que bagunçava levemente seus cabelos e a tranquilidade de estar ali, em meio a tantas vidas, mas em paz. De repente, uma melodia suave se aproximou. Um músico de rua, com um violino gasto, começou a tocar algumas notas. A música ecoou pelas margens, transformando aquele instante em algo quase mágico. Lisa abriu os olhos e sorriu. Para ela, aquilo não era apenas uma canção, mas uma trilha sonora espontânea para um dos momentos mais preciosos de sua vida fora do quadro. Gabriel aproveitou para comentar sobre o Sena, explicando que o rio era considerado o coração de Paris, que por séculos moldou o crescimento e a identidade da cidade. Falou das pontes, cada uma com sua própria história, algumas medievais, outras modernas, mas todas com algo a contar. Lisa ouvia atenta, encantada não apenas com as palavras, mas com a paixão com que ele falava de sua cidade. Enquanto isso, barcos turísticos passavam lentamente iluminados, deslizando pela água com turistas que tiravam fotos animados. Lisa observava, achando curioso como todos queriam capturar em imagens o que para ela era uma experiência muito mais intensa, a sensação de viver aquele instante. Ficaram ali por um tempo, sem pressa, conversaram um pouco, mas não havia necessidade de palavras. A música, o movimento do rio, a energia da cidade, tudo parecia falar por eles. Quando decidiram retomar o passeio, seguiram por uma das pontes que cruzavam o Sena e, pouco depois, chegaram a uma pequena praça onde uma feira de artistas locais e antiguidades se espalhava em barracas coloridas. O ambiente era vibrante, mas não barulhento. O tipo de lugar onde o tempo parecia se alongar, convidando cada visitante a olhar com calma,
a descobrir aos poucos cada detalhe escondido entre telas, esculturas, livros antigos e peças curiosas. Logo na entrada, Lisa parou diante de um pintor que trabalhava ao ar livre. Ele tinha um cavalete montado e, com pinceladas rápidas, retratava a cena ao redor. O rio, as pessoas caminhando, os bancos de pedra iluminados pela luz suave da tarde. As cores eram vivas, quase pulsantes, e Lisa ficou fascinada ao perceber que, de certa forma, ele também estava transformando a realidade em arte, assim como ela própria havia sido transformada em uma pintura séculos atrás. Havia uma ironia sutil e bela naquele momento. A pintura que contemplava o mundo, agora, contemplava um pintor. Mais adiante, Gabriel mostrou a ela uma barraca de antiguidades. O espaço era uma mistura de tesouro e caos, relógios de bolso enferrujados, máquinas fotográficas antigas, medalhões dourados, porcelanas delicadas, cartas amareladas pelo tempo. Lisa se aproximou de uma pequena caixa de música. Girou a manivela e um som doce e frágil começou a ecoar, trazendo consigo uma melodia que parecia ter atravessado décadas para alcançar aquele instante. Os olhos dela se iluminaram diante daquele objeto tão singelo, mas tão cheio de alma. Gabriel, por sua vez, pegou um candeeiro de ferro trabalhado. Disse que adorava esses objetos, porque, apesar de simples, carregavam a memória de outros tempos e imaginava como ficariam no pequeno apartamento onde vivia como estudante. Lisa sorriu e, com genuíno interesse, ajudou-o a escolher entre aquele candeeiro e um espelho de moldura desgastada, decorado com desenhos florais. A cada escolha, a conversa fluía naturalmente e ela se surpreendia com a leveza que sentia ao partilhar aqueles instantes. Caminhando mais, pararam diante de um escultor que exibia pequenas peças de bronze e madeira. Algumas representavam figuras humanas em movimento, dançarinos, músicos, crianças brincando. Lisa se deteve em uma delas, uma bailarina esculpida em madeira clara, girando eternamente em uma posição delicada. Havia tanta graça naquela pequena peça que por um momento ela se esqueceu de onde estava, perdida apenas na contemplação. Ao redor, o murmúrio dos visitantes misturava-se às vozes animadas dos feirantes. Alguns discutiam preços, outros trocavam histórias curiosas sobre a origem das peças. Um senhor de chapéu panamá falava com paixão sobre uma coleção de cartas de soldados da Primeira Guerra. Uma jovem artista explicava as técnicas que usava para atingir tecidos com pigmentos naturais. Era um mosaico vivo de cultura, arte e memória. Lisa, porém, não comprou nada. Observava tudo com olhos atentos e coração aberto, mas sabia que o livro de fotografias que agora carregava era o suficiente, o símbolo perfeito do seu dia. Ainda assim, participar das escolhas de Gabriel e ouvir histórias sobre objetos e pessoas já a fazia sentir parte daquele mundo vibrante. A feira se alongava em barracas sucessivas, e, à medida que caminhavam, a tarde começava a se transformar lentamente em início de noite. As luzes amarelas das luminárias de rua se acendiam, refletindo nos metais antigos, nos vidros e nas telas coloridas, dando à feira um ar quase mágico. Quando deram por si, as luzes da cidade já estavam acesas, refletindo nas pedras das calçadas e nas vitrines iluminadas. O tempo parecia ter passado num piscar de olhos. Entre risadas, descobertas e a magia de cada instante, Lisa e Gabriel não haviam percebido que a tarde se transformara em noite. Era como se Paris tivesse decidido acelerar o relógio, só para que aquele dia fosse ainda mais precioso na memória de ambos. Foi Gabriel quem sugeriu. Já que o dia foi tão especial, acho que merecemos terminá-lo em um lugar igualmente acolhedor. E assim seguiram juntos por algumas ruas até encontrar um bistrô escondido, de fachada charmosa, com cortinas vermelhas translúcidas
e pequenas lâmpadas douradas penduradas na entrada. Do interior vinha o som de conversas baixas, pratos tilintando e um aroma irresistível de sopa recém-servida. Ao entrarem, foram recebidos por um ambiente quente e intimista. As paredes eram revestidas por madeira escura, decoradas com quadros antigos e fotografias em preto e branco de Paris. As mesas, cobertas por toalhas simples e elegantes, estavam adornadas com pequenos arranjos de flores frescas. A luz era suave, quase como a chama de velas, criando uma atmosfera calma e envolvente. Escolheram uma mesa próxima da janela, de onde podiam observar discretamente a rua iluminada, ainda movimentada. Logo, um garçom trouxe o cardápio, mas Lisa deixou que Gabriel fizesse as recomendações. Ele sugeriu um jantar leve, ideal para fechar o dia, uma sopa quentinha, acompanhada de pão fresco e manteiga cremosa. Lisa concordou de imediato, afinal, já havia confiado em suas sugestões antes e não se arrependera. Pouco depois, os pratos chegaram. Diante de Lisa, o garçom colocou uma tigela fumegante de velouté de legumes, um creme aveludado preparado com cenouras, abobrinhas e batatas, finalizado com um fio de azeite e ervas frescas. O aroma suave e herbáceo logo a envolveu, despertando sua curiosidade. Lisa mergulhou a colher devagar, soprando levemente antes de provar o primeiro gole. A textura era macia e reconfortante, deslizando pelo paladar como um abraço quente. O sabor equilibrava a doçura natural dos legumes com o frescor do tomilho e da salsinha. Cada colherada parecia aquecer não apenas o corpo, mas também a alma, trazendo uma serenidade difícil de descrever. O pão fresco, com a casca crocante e o miolo macio, completava o prato de maneira perfeita. Lisa observava o vapor escapar da sopa e se perder no ar, como se fosse uma dança delicada e silenciosa. Enquanto comiam, os dois conversavam sobre o dia que haviam passado juntos. Relembraram os passeios, as descobertas, o encontro inesperado que dera início àquela jornada. Gabriel comentou como se surpreendera ao esbarrar nela na padaria e como tudo desde então parecia ter se encaixado de forma natural. Lisa, por sua vez, expressou sua gratidão por ter tido a chance de conhecer Paris através dos seus olhos, da sua sensibilidade e conhecimento. Quando terminaram a sopa, o garçom trouxe a sobremesa, uma pequena mousse de chocolate amargo, servida em taças de vidro com raspas finas de laranja cristalizada por cima. O contraste entre o chocolate intenso e o toque cítrico criava uma harmonia perfeita. Ao experimentar a primeira colherada, Lisa sentiu o creme leve se dissolver na boca como nuvem doce, enquanto o perfume da laranja despertava notas frescas em seu paladar. Era um final delicado e encantador para uma refeição que parecia resumir toda a atmosfera de Paris. Simples, refinada e inesquecível. Havia entre eles uma cumplicidade leve, que não precisava de grandes gestos ou palavras em excesso. Era simplesmente a sensação boa de compartilhar momentos e, de certa forma, pertencê-los. Quando deixaram o bistrô, Paris já estava completamente entregue à noite. As ruas estavam iluminadas por fileiras de postes dourados, que lançavam reflexos suaves sobre as calçadas molhadas pela garoa leve que havia passado mais cedo. O ar estava fresco, mas não frio. Era o tipo de brisa primaveril que convida a caminhar sem pressa. Lisa segurava o livro de fotografias junto ao peito, enquanto caminhava ao lado de Gabriel. As janelas dos cafés ainda abertos deixavam escapar murmúrios de conversas, risadas suaves e o tilintar de taças de vinho. Era como se a cidade inteira, mesmo viva e pulsante,
tivesse desacelerado para acompanhar o ritmo deles. A caminhada não foi longa, mas cada passo parecia carregado de expectativa. De repente, ao virar uma esquina, Lisa a viu pela primeira vez, a Torre Eiffel, erguendo-se imponente contra o céu noturno. Estava toda iluminada, seus milhares de pontos dourados cintilando como se fossem estrelas presas em ferro. Lisa parou, incapaz de conter o suspiro que lhe escapou. Para alguém que passara séculos observando a vida apenas através da moldura de um quadro, estar diante de um monumento tão grandioso era quase avassalador. Ela sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de pura maravilha. Era como se a cidade estivesse revelando seu coração em uma única visão. Gabriel, percebendo a emoção dela, começou a contar a história da torre. Explicou que havia sido construída para a Exposição Universal de 1889, em comemoração ao centenário da Revolução Francesa. Comentou que, na época, muitos parisienses a detestaram, achando-a pesada e sem graça, mas que, com o tempo, a torre havia se transformado no símbolo máximo da cidade. Enquanto falava, seus olhos verdes refletiam as luzes douradas da estrutura, e Lisa o ouvia com atenção, absorvendo cada palavra. Caminharam até um ponto afastado do grande gramado do Champ de Mars, de onde podiam contemplar a torre sem a pressa dos turistas. Ali, o cenário era quase íntimo. Famílias tiravam fotos, casais trocavam abraços discretos, e alguns grupos de amigos compartilhavam garrafas de vinho sentados na grama. Lisa permaneceu em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando. Era difícil para ela acreditar que estava vivendo aquilo, respirando o ar de Paris, sentindo o frescor da noite, ouvindo a vida ao seu redor. Guardou mentalmente cada detalhe, como quem sabe que aquele instante jamais se repetiria. Gabriel, respeitando o silêncio dela, também se deixou perder na contemplação. Não havia necessidade de palavras. O som da cidade, o brilho da torre e a cumplicidade de estarem juntos eram suficientes. Depois de alguns minutos de silêncio diante da torre iluminada, Lisa virou-se para Gabriel com um sorriso sereno. Agradeceu, com palavras simples, por aquele dia que havia sido muito mais do que ela poderia imaginar. Disse que se sentia encantada não apenas por Paris, mas pela forma como ele a guiara pela cidade, com paciência, conhecimento e generosidade. Gabriel retribuiu o sorriso, um pouco surpreso com a intensidade daquela despedida, como se em tão poucas horas tivesse conhecido alguém de verdade. Disse que o prazer havia sido todo dele, que raramente um dia comum se transformava em algo tão memorável. Ele mencionou a forma como ela olhava para cada detalhe da cidade, como se fosse a primeira vez, e talvez fosse isso que tornava tudo tão especial. Houve então um breve silêncio. A torre, ao fundo, piscava em sua iluminação cintilante, como se quisesse registrar aquele instante. Lisa, com o livro de fotografias ainda junto ao peito, inclinou levemente a cabeça em um gesto de gratidão. "Acho que é a hora de eu ir", disse ela suavemente. Gabriel assentiu, com certa relutância, e deu um passo atrás. "Boa noite, Lisa. Obrigado por hoje." Ele então se virou, começando a se afastar pela calçada iluminada. Foi nesse movimento, no exato instante em que a distância começou a crescer entre eles, que lhe veio à mente uma constatação repentina. Eles não haviam trocado nenhuma forma de contato. Nem um número de telefone, nem um endereço. Nada. O coração de Gabriel disparou. Quase riu de si mesmo por perceber tão tarde o óbvio. Girou rapidamente sobre os calcanhares, pronto para chamá-la, para pedir ao menos um meio de continuar aquela conexão que parecia tão rara. Mas quando seus olhos a procuraram, Lisa já não estava mais lá. O espaço onde ela estivera estava vazio, como se tivesse desaparecido na mesma fluidez com que havia chegado. Gabriel ficou parado, por alguns segundos, tentando assimilar.
Depois, suspirou fundo, deixando que a decepção inicial se transformasse em uma sensação calma e doce. Ela havia passado por sua vida como um sopro breve, mas intenso. Um dia inteiro de descobertas, de conversas leves e de cumplicidade inesperada. E, ainda que não houvesse promessa de reencontro, o que ele vivera já era suficiente. O sorriso voltou aos seus lábios, sereno, ao pensar que em Paris, mesmo encontros efêmeros podiam se tornar eternos na memória. Enquanto Gabriel ainda permanecia diante da Torre Eiffel, confuso com o desaparecimento repentino de Lisa, ela já caminhava pelas ruas silenciosas de Paris. Os cafés encerravam suas atividades, os músicos guardavam seus instrumentos e a cidade, aos poucos, mergulhava em uma calmaria noturna. Lisa seguia firme, segurando o livro de fotografias junto ao peito. Era a lembrança palpável de um dia inesquecível. O símbolo de que, mesmo tendo vivido por apenas algumas horas num mundo real, havia experimentado algo profundo e humano. Quando alcançou o Louvre, a grandiosidade da fachada iluminada se impôs diante dela. As portas estavam fechadas, mas a mesma magia que a trouxera à vida abriu caminho para que atravessasse silenciosamente os corredores até a sala principal. Lisa atravessava a vasta sala do Louvre em silêncio absoluto. O eco suave de seus passos parecia fundir-se à respiração contida da noite. À sua frente, a moldura dourada de seu destino brilhava sob a iluminação controlada. Mas, quando faltavam poucos metros para alcançar o quadro, ela congelou. Na entrada lateral, um segurança acabara de surgir. Caminhava devagar, com um olhar atento, fazendo sua ronda rotineira. Lisa permaneceu imóvel, o coração acelerado. A sala era ampla e ela percebeu que, por sorte, a distância a mantinha fora do foco imediato do guarda. O homem, no entanto, ergueu os olhos em direção à famosa obra. Sua expressão mudou num instante. Primeiro surpresa, depois puro espanto. Lisa acompanhou seu olhar e compreendeu. O quadro exibia apenas a paisagem, as colinas e o céu ao fundo. Não havia figura alguma no centro da tela. O segurança levou as mãos ao rosto, esfregando os olhos com força. Respirou fundo, balançou a cabeça, como se quisesse afastar o peso do cansaço. Para Lisa, foi o sinal claro. Precisava agir rápido. Em um movimento quase imperceptível, ela correu em direção ao quadro. Seus passos foram silenciosos, a velocidade sobrenatural. E, num piscar de olhos, seu corpo se dissolveu na superfície da tela, fundindo-se ao espaço que sempre lhe pertenceu. Quando o segurança abriu os olhos novamente, lá estava ela, a Mona Lisa, serena e enigmática, fitando-o da mesma forma de sempre. Ele soltou o ar num suspiro, riu sozinho e murmurou que precisava dormir melhor. Mas, ao se virar para continuar a ronda, algo chamou sua atenção. No chão, bem diante do quadro, havia um livro de capa elegante. Abaixou-se para pegá-lo. Era um volume de fotografias de Paris, belíssimo e aparentemente novo. Folheou algumas páginas, intrigado. Como aquele objeto fora parar ali, numa sala fechada e vigiada a noite toda? Franziu o senho, olhou uma última vez para o quadro e encontrou o mesmo sorriso indecifrável que há séculos confundia o mundo. Guardou o livro debaixo do braço e seguiu seu caminho, ainda sem respostas. E atrás dele, o olhar de Lisa permanecia fixo, eterno, mas talvez com um brilho diferente, o traço secreto de quem acabara de viver, em um único dia, a experiência de toda uma vida. E assim, nossa história chegou ao fim. Lisa voltou ao quadro que sempre a abrigou, levando consigo o segredo de um dia inesquecível em Paris. O sorriso enigmático permanece no Louvre, mas agora carrega também a lembrança silenciosa de uma experiência humana, vivida entre ruas, jardins
e encontros que só a primavera poderia oferecer. Agora é hora de você também se desligar do mundo lá fora. Deixe que sua mente descanse, assim como Paris repousa depois de um longo dia. Imagine as luzes da cidade se apagando uma a uma, as ruas ficando silenciosas e um céu tranquilo cobrindo tudo com suavidade. Respire fundo. Sinta o ar entrando devagar, trazendo calma. E ao soltar o ar, permita que qualquer tensão vá embora. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo inteiro. Você está seguro, em paz, e nada mais precisa da sua atenção neste momento. Imagine-se caminhando lentamente por uma rua tranquila, iluminada apenas pela luz suave dos postes. Cada passo é leve, silencioso, e o chão parece acolher seus pés. Ao fundo, ouve-se apenas o vento brando, talvez o som distante de uma fonte ou o canto suave de um pássaro noturno. Sinta o aconchego da noite envolver você como se fosse um cobertor macio. A cada respiração, seu corpo afunda mais no descanso. A cada inspiração, sua mente se aquieta, como águas calmas de um lago ao entardecer. Agora, você pode fechar os olhos por completo. Permita-se soltar os pensamentos, como folhas levadas pelo vento. Não há pressa. Não há obrigações. Apenas paz. Apenas silêncio. Apenas descanso. Durma tranquilo, durma profundamente e que seus sonhos sejam serenos, como a primavera suave de Paris. Boa noite.